Tanto exercícios compostos quanto isolamentos podem ser feitos de maneira unilateral. Frequentemente a gente vai estar olhando aí os nossos treinos, vendo o que as pessoas estão fazendo nas academias no Instagram, gente realizando vários tipos de exercícios de forma unilateral. Entretanto, eu acho que pouco é discutido de se vale a pena fazer esse tipo de exercício e qual o papel dele no treinamento. E principalmente qual que é a diferença entre você fazer um exercício composto unilateral para um exercício de acessório, de isolamento unilateral. Por exemplo, você pode fazer um supino com halter só de um lado, mas você também pode fazer uma rosca de bíceps só de um lado. Eu sinceramente acredito que esses dois exercícios não são criados da mesma forma, não têm os mesmos objetivos e não devem ser colocados no treinamento pensando nas mesmas funções. E nesse vídeo eu vou explicar por quê. Meu nome é Gabriel Martins Fitness do site Pentagonal Training, bem-vindo a mais um vídeo. Quando você está falando de exercícios compostos, na maior parte deles a gente vai estar encarando como exercícios que têm uma função suplementar, ou seja, são movimentos altamente complexos que envolvem várias articulações e grupos musculares, cujo objetivo no nosso treinamento é melhorar algum movimento. Isso não é verdade para 100% dos casos, porque às vezes a gente pode usar um composto com objetivo mais focado em hipertrofia, entretanto, tem uma parte grande desses exercícios que vão ter como objetivo apenas o movimento. Vou dar exemplo de dois casos. Primeiro, um floor press, um supino com halter, o nosso objetivo é melhorar um movimento. Agora, uma barra fixa, uma remada, muitas vezes o objetivo é a hipertrofia. Falando dos exercícios compostos, cujo objetivo é melhorar um movimento, você colocar um unilateral, na minha opinião, deve ser algo como mais uma ferramenta de análise, se há uma diferença, uma discrepância entre um lado e outro do seu corpo. Por quê? Porque quando você faz um exercício unilateral, o seu movimento muda. Então é tão simples assim. Um supino com halter unilateral tem uma amplitude de movimento, tem um caminho da barra totalmente diferente do seu supino com barra. Então você não está mais treinando o movimento, e é isso que eu quero deixar bem claro. Até mesmo se você é um atleta da calistenia e trata a barra fixa como um exercício competitivo, você sabe mais do que eu que uma barra fixa com um braço só é um exercício completamente diferente de uma barra fixa com os dois braços, tá? A amplitude é diferente, a curva de força é diferente, os músculos envolvidos são diferentes, então não dá para você tratar ele como um isolamento, sabe, como se você tivesse simplesmente pegado a barra fixa e partido no meio. Não dá, é outro exercício, então você não pode tratar da mesma forma. Entretanto, ele ainda assim serve para você perceber se tem diferença entre o lado esquerdo e o lado direito, você ver se tem diferença de estabilidade de um lado e de outro. Então você não pode simplesmente pegar aquela ideia daquela caixinha que a gente tem, de um lateral serve para simplesmente fazer metade do exercício, porque às vezes, sei lá, você quer pegar menos carga, tem gente que até faz isso, mas não dá, é outro movimento. Eu vou dar outro exemplo. O deadlift romeno feito de forma unilateral, ele é bem diferente do romeno de barra, tá? Entretanto, ele vai ter um papel assim como exercício que permite a análise da funcionalidade dos membros inferiores da pessoa, excelente, Às vezes uma das pernas da pessoa não funciona direito ou tem dificuldade de ativação do posterior de uma das pernas, ela nem sabe. Na hora que ela vai fazer um lateral, ela faz 20 repetições e nem sentiu o posterior ainda, ou seja, o que está trabalhando, Lombar. Mas se você fosse pegar ele puramente como um exercício para fazer metade de um romeno, não vai ser e nunca vai ser. E daí mora a diferença agora para os exercícios de isolamento, porque esses eu vou concordar com você sim, que isso é simplesmente você dividir o corpo no meio. Agora, para quê? Às vezes você quer tratar também, novamente, um músculo com mais atenção do que o outro, ou simplesmente você não acha que há discrepância entre um lado para o outro, você só quer focar mais em um lado porque você consegue usar mais a sua atenção, porque muitas vezes você está mais para o final do treinamento. Isso é uma funcionalidade muito interessante. Eu penso, por exemplo, exercícios de bíceps, exercícios de tríceps, Nem sempre tem uma diferença muito grande. Entretanto, você já está mais cansado, você quer usar menos carga, você já está no final do seu treino já tem 1 hora, 1h20, 1h30. Então, às vezes faz sentido você fazer um exercício unilateral. Então, aí sim eu começaria a pensar. Eles são bons exercícios para medir a diferença de um lado e de outro? Aí eu vou ficar na dúvida, porque são exercícios que geralmente são muito fáceis de roubar e eles estão trabalhando, como o próprio nome já diz, só um grupo muscular. Enquanto você está analisando um movimento como o supino, pode ser que só um tríceps de um lado é uma fraqueza que está atrapalhando o seu exercício? Pode ser, mas é pouco provável, tá? Então mantenha isso em mente. Você pode ver uma diferença ali, mas não necessariamente a diferença entre uma extensão de tríceps na polia, no cabo, é o que vai estar fazendo o seu supino ficar com problema, sabe? Eu daria um saldo muito grande que eu pessoalmente não faria. Então eu não tenho como recomendar isso para vocês. Mas pensa numa extensão de tríceps no cabo, você tirar um braço, você vai estar fazendo exatamente a mesma amplitude, exatamente a mesma curva de movimento. Uma rosca, você está fazendo com halter, você vai estar fazendo a mesma amplitude, a mesma curva de força. Isso não vai acontecer para todos os outros exercícios
né, bilaterais. Pensa num agachamento, com, sabe, peso do corpo mesmo, comparado com o pistol squat. É um exercício muito diferente, então não tem como a gente simplesmente falar que é a mesma coisa, só que unilateral, tá? Então assim, qual que deve ser o papel desse exercício no treinamento? Eu novamente vou retornar. O exercício composto unilateral, para mim, ele serve mais como uma ferramenta de assessment, uma ferramenta de análise, se ele for parecido. Exemplo de um que é parecido, supino com halter. É parecido, mas não é tanto. Ou simplesmente como um exercício suplementar, tá? Porque ele tem uma amplitude que, embora seja diferente, ela ainda é mais parecida do que outro exercício. Por exemplo, se você quer melhorar a barra fixa com um braço só ainda é mais parecida do que uma remada, entendeu? Então ele tem que ter uma prioridade maior. Entretanto, não quer dizer que ela vai ser, né, simplesmente a barra fixa dividida no meio, só com um braço. Não vai ser, mas também não é tão diferente assim. Tá? Espero que esteja dando para entender, porque quando a gente está falando de treinamento, está falando de exercício, a gente está falando de graus. Né? Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo exatamente sobre isso, graus de similaridade, né? Então assim, a gente está falando de camadas, a gente está falando de graus, tudo tem que ser analisado dentro de contexto. Agora, novamente, sobre os exercícios de isolamento, eu acho que o papel deles é justamente você focar mais em um lado do corpo. Isso pode ser para resolver uma simetria? Pode, mas a maior parte das vezes eu acho que não é o mais efetivo e não é o que vai estar de fato resolvendo a simetria das pessoas. Eu vejo mais como uma ferramenta para você aumentar o seu grau de concentração, o seu foco, tá? Não cansar demais, porque às vezes são exercícios que você vai fazer no final do seu treino, e poder simplesmente utilizar menos carga e ainda assim ter, né, um alto trabalho do grupo muscular com o objetivo de hipertrofia. Gostaria de saber a opinião de vocês, quais são os exercícios que vocês utilizam de forma unilateral no seu treinamento, se é que vocês o fazem, beleza? Deixe aqui nos comentários, e se você assistiu até aqui, muito obrigado.